Não é verdade, irmão? Ela serve tanto para entrar como para sair. Nós temos aqui uma porta larga, mas eu tenho certeza, se começar a pegar fogo aqui, vai querer sair todo mundo de uma vez. Então aquela porta larga, ela vai acabar ficando estreita, porque todo mundo vai querer passar de uma vez. E Jesus, ele diz assim em sua palavra, que ele é a porta estreita, né? Se pela porta larga a gente vai achar, vai ficar apertado na hora do sufoco, do aperto, imagina uma porta estreita. Para pensar. Jesus, ele disse que largo é a porta, larga é a porta e o caminho que conduz à perdição. Mas estreito é o caminho e a porta que conduz à salvação. E Jesus, poucos são os que entrarão por ela. E já na porta larga ele falou, muitos. Por quê? Porque todo mundo quer passar de uma vez, né? De qualquer maneira. Mas não é assim. Então diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, João capítulo 13, Jesus, sabendo Jesus que era já chegada a sua hora de passar deste mundo para o outro mundo, para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Olha bem, ele não mudou a forma de agir e a forma de sentir. E o interessante é que nós vamos ver aí, ó. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, olha bem, ele já tinha sentido no coração de trair o Senhor Jesus Cristo. E a traição, ela entra na vida de Judas de uma forma, eu vou dizer até interessante, né? Entrou pela ambição, né? Pelo desejo de ter muito dinheiro, por se importar com o dinheiro, né? O diabo achou essa porta na vida de Judas e ele falou, opa, achei uma entrada. E ele entrou. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e iria voltar para lá, Jesus sabia. Filho, aqui está essa responsabilidade, né? Difícil, né? Hoje em dia a gente conseguir passar a responsabilidade para um filho, né? Não é verdade? Geralmente os filhos tomam sempre direção contrária do pai. Eu concordo com meu pai, então eu vou cuidar da minha vida. Ele cuida da dele, tudo bem. Não é assim? A maioria das vezes. Mas esse foi diferente, né? Então tá bom. Qual é a minha obrigação, pai? Está aqui, meu filho. Você vai ter que descer lá na terra. Você tem visto essa humanidade aí? Que nós criamos? Tenho, pai. Você tem visto desde o início que não vale nada, ou raça ruim? Sim, pai, mas tem jeito, né? Aleluia! Tem jeito, pai. Me dá uma chance de ir lá tentar resgatar alguns deles. Meu filho, você tem certeza? É uma conversa entre pai e filho. Meu filho, eles vão te matar. Não, pai, mas quem é que vai poder descer lá? Abraão não pode. Porque para executar essa missão a qual o Senhor requer, tem que ser alguém que nunca se contaminou. Alguém que não tem malícia. Mas eles vão te matar, meu filho. Mas permite. Tá bom, tá aqui. Você vai ter que descer lá. Você vai falar para muitos. Você vai curar.
Mas quando você precisar deles, eles vão se voltar contra você. Você ainda quer ir? Quero sim. E ele desceu e veio. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia voltar, o Pai sabia que eu ia voltar. Só que Deus não tinha no coração que o filho sofresse tanto. Não existe pai que possa ver o filho sofrer e não sentir nada. Quando um pai sabe, olha bem, eu estive ali no estado de Minas e antes de eu ir para lá, o pai do meu primo ligou para mim e falou assim: meu tio, ô Zé, como que está meu filho? Eu falei: não, está bem, está aqui em casa. Aí eu pedi para ele: cuida do meu filho aí. Olha bem, cuida do meu filho aí. Eu vou fazer o possível, né? A preocupação. E se ele soubesse que o filho dele estava passando por algum, mesmo que ele é um homem meio atrapalhado, minha tia também é uma mulher meio atrapalhada, mas ele ia sair de lá, ia arrebentar, ia chegar aqui para procurar ajudar o filho. E Deus não ouve. Então você sabe que você vai, o que eles vão fazer com você, porque eles são ruins. São gente ruim. Eu criei eles, mas eles foram contaminados. O meu inimigo, aquele que nós expulsamos daqui, ele está trabalhando lá, ele está matando, ele está destruindo, e mesmo assim você quer: não, pai, eu vou lá, eu vou enfrentar esse diabo cara a cara. Aleluia. Eu vou enfrentar ele cara a cara. E ele vem, chega aqui, versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, olha bem, o Filho de Deus levantou da mesa, pegou uma toalha, foi lá, pegou uma bacia de água. Aqui tem irmãos que acham que ele é mais importante do que o outro. Nós não somos mais importantes que ninguém, não. Nós somos todos iguais. Aleluia, Jesus. Mas tem crentes que colocam, não sei o que, de onde ele tirou esse pensamento. Não foi Deus, com certeza, né? Esse pensamento é maligno. É o mesmo pensamento que entrou no coração de Judas. Vai lá, você é melhor que isso, é mais esperto. Vai lá, ó, passa a mão, vai lá e entrega aí, pega a sua gaita lá e ó, limpa a área, seu trouxa. Como tem muitos crentes que ouvem e enfraquece. Ontem, estou lembrando da mensagem de ontem, né? Você fica dando ouvido à conversa dos outros e pensa que deixa Deus. E Jesus pega uma toalha, uma bacia de água, diz assim, versículo 5: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Que o Senhor, o meu mestre, vai lavar meu pé? Tem pastor por aí que acha que ele é o rei, ele tem que se assentar no trono da igreja e só pedir, só arrancar da igreja, não é isso? Só que Jesus está voltando aí, eu acredito que muitos desses homens vai chorar lágrima de sangue,
Porque Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: eu expulsei demônio. Eles fazem tudo isso, eles brincam com o endemoniado, até cospem na boca dele, né? Eles mandam beijar os pés, vende toalha ungida, vende pão velho ungido. E como as pessoas que não têm sabedoria, não buscam o conhecimento de Deus, é fácil ser manipulado a fé dele, então eles se deitam e rolam. Com o mesmo demônio que enganou Judas, está no lombo deles também, né? E aproximou aí. Então, Jesus chega perto de Pedro, não. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço, não sabes tu agora. Tem ação de Deus na sua vida, na sua família, que às vezes dói em você. Deus permite que um filho seu seja tocado, uma filha. Você não entende isso, às vezes, porque a gente quer bem para o filho, não é isso? Eu queria ver meus filhos tudo bem de vida, cada um na sua mansão, Hoje em dia diz que viver bem é quem tem o seu iate, né? Vai lá para o mar andar de iate, não é isso? Todo pai queria ver o filho assim. Mas o filho toma uma direção diferente, deixa o pai de lado, então vai cuidar da sua vida. Então, e você não consegue, quando você vê ele passando uma rua, você fica preocupado, mesmo assim, né? E vai tentar ajudar. Então Jesus disse para Pedro: o que eu estou falando agora você não entende, mas depois você vai entender. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Olha, mesmo quando Deus fala com você, não se apegue com isso, não se apegue com aquilo. Mesmo assim, se não ouve, você não aceita a correção, não deixa a palavra de Deus entrar no seu coração e você continua, né? Até que o Senhor Jesus fala para Pedro: respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Jesus já estava condenando Pedro ao inferno? Não. Mas olha bem, não adianta você ser um crente de Araque. Não adianta você pensar que de qualquer maneira, com os olhos maliciosos, ouvido, boca, não adianta você pensar que dessa forma, na volta de Cristo, você vai subir. Não adianta. Olha bem, as Escrituras, ela não deixam nada encoberto para nós. Deus já revelou para nós a Bíblia, a palavra de Deus. Ele já revelou para a gente não dizer: eu não sabia. Tem muita gente que não presta atenção, não quer ouvir, não aceita a verdade e depois tem coragem de dizer: eu não sabia. Quantas vezes a gente fala para o obreiro: irmão, toma cuidado, rapaz, aquilo ali é um laço. Ele sabe. Mas depois, quando é pego, que quando a gente cai no laço, o que acontece, irmão? Vocês sabem que a armadilha, ela arrebenta, não é? O cara cai na armadilha, ela arrebenta o cabra todinho. Aí depois ele chega a arrebentar: pastor, caiu, não falei para você, cuidado, caiu, Aí vem, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Quando a gente entende o que é ser cristão de verdade, a gente não quer somente ser um mero participante de um culto. Não, a gente quer semear. Aleluia. Semear. Toda boa semente tem que ser semeada, ou não?
Não existe semente melhor do que a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz assim que todo aquele que semear contenda, Deus o abomina. Deus, ele abomina. Deus vira as costas para uma pessoa que gosta de semear contenda. Eu posso dizer para vocês que tem, no nosso bairro aqui, tem pessoas, eu conheço ela, e a maldição está na língua dela, o veneno, viu? O veneno mesmo. Ela fala mal da gente, mancha a igreja todinha, e as pessoas que ouvem ela ficam envenenadas, porque o veneno sai ele vem de dentro, né? Mas ele passa pela língua, né? Ela vai fazendo isso, eu estou só observando de lá, eu sei, meu Deus fala comigo. Mas eu sei que ela tem falado mal da gente. Ela entra dentro do bar, fala mal da gente. Eu sei que ela está fazendo isso. Ah, Senhor, eu não posso fazer nada por ela, porque ela é venenosa. É uma velha venenosa, né? Que cobra velha tem veneno também. Veneno é bravo, hein? Então depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho dito? O que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Foi ontem que eu ouvi a respeito de mestre, não é isso? O que é o mestre? Mestre é uma pessoa que ele é o mais preparado, ele é uma pessoa que teve mais experiência, e nas suas experiências ele se tornou mestre, porque todas as experiências que ele passou lhe serviu de aprendizado, e ele se tornou uma pessoa defensora. Por isso ele se tornou mestre. E Jesus dizia: vocês me estão me chamando de mestre? Eu sou mesmo. Porque Jesus estava sempre pronto para defender, não é isso? E nós defendemos o quê? Muito ao contrário. Muitas vezes a gente condena, nós nunca defendemos. Nós achamos muito mais simples condenar, julgar uma pessoa do que defendê-la. Jesus não agia assim de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ou seja, Jesus está dizendo: se eu estou mostrando para vocês que eu sou mestre, vocês me chamam de mestre, eu estou servindo vocês também têm que agir do mesmo jeito. Mas por quê? A maioria das pessoas gostam de ser servido, né? Sentar ali na mesa: garçom, traz aí a macarronada, não é isso? Traz aí o filé, eu estou pagando, é isso? Todo mundo gosta, né? De ser servido, mas quando nós dizemos que somos servos do Senhor, a nossa função muda, hein? A função muda. Quem é servo tem que servir. Um servo que não serve, isso eu aprendi na convenção, viu? Um servo que não serve também não serve para servir. Se você quer ser um diácono, um presbítero, um pastor, não pensa que você vai ser pastor para ser servir, não, isso está errado. Às vezes a gente fica até angustiado, porque às vezes na hora que você está bem tranquilo, sentado ali no sofá, né?
Alguém te chama. Estou precisando de ajuda. Oh, Senhor, estou só um pó. Vai lá, rapaz. Vai lá, rapaz. Foi assim que Jesus agiu. Tá bom, eu vou lá sim, pai. E prometo para o Senhor, meu Pai, que eu vou cumprir a minha missão. E ele veio e cumpriu. E quando ele enfrentou o diabo cara a cara lá no inferno, foi lá e tomou dele. Dá essa chave aí. Isso aí agora pertence a mim. Na nossa linguagem, foi lá e deu uma bica na bunda dele. Tudo. Vai pra lá, vai. E ele saiu de quatro, como diz o nós, catando cavalo. Meteu o pé. Ele. Por quê? Ele veio para cumprir a sua missão. Glória a Deus. E qual é a minha? Qual é a sua missão? Eu não pedi, eu sempre falo isso para ele, eu não pedi. Jamais eu pensei na minha vida que um dia eu ia ser um pastor. Eu não pedi isso para Deus, mas Deus já me arrancou de lá da imundície, daquela podridão miserável, e falou: você, eu vi uma qualidade de você. Você é muito feio, mas você tem uma qualidade, viu? Vem cá que eu vou fazer você um pescador, vem cá. Aleluia, Deus. E nessa pescaria eu estou até hoje. Vão para 34 anos, mais ou menos, 33 anos. E eu estou pescando ainda. Esse é o Senhor, aleluia. E eu não gosto de jogar peixe fora, não, viu? Embora muitas vezes dentro do aquário da gente tem irmãos, tem irmãs que ele joga o peixe, tira o peixe de fora, e joga o peixe fora. Não trabalha para crescimento, não cumpre a sua missão, trabalha ali para dividir, para destruir, para machucar. Misericórdia, Deus. Jesus cumpriu a sua missão, desceu, enfrentou o diabo cara a cara, meteu-lhe a bica na bunda, tomou a chave dele. A partir de agora eu tenho a chave da morte e a chave dele. E tem mais, hein? Tomou a chave da casa dele. Foi? Já pensou? Chegando você dizendo: daí, Ju, a chave da sua casa. A partir de agora, quem manda nela sou eu. Você vai entrar lá quando eu quiser, e vai sair quando eu quiser. Missão é missão. Quem se envolve nisso, não pensa que você está se envolvendo porque é bonito o louvor, porque é bonito cantar, que coisa bonita o crente, olha, como é bonito os hinos, louvor. Não se envolva com Deus por causa disso somente, não. Se envolva com Deus porque você vai ter que enfrentar o diabo, ele vai vir mesmo. E você só vai derrotar ele se você estiver realmente envolvida com Cristo. Aleluia. Se não tiver, vai enfrentar, vai apanhar demais. Vai apanhar igual aqueles dois homens, Paulo estava expulsando o demônio lá, e ele, ali no livro de Atos, ele chega ali, opa. Chega lá, tem que ter habilidade, viu? Para ser um pastor, ser um obreiro, precisa de habilidade. Por isso que quando alguém é ungido sem ter uma habilidade nenhuma para aquilo que ele foi chamado, escolhido, então ele vai criar um problema grave na igreja. E aqueles dois homens, não. Eu te conjuro pelo nome de Deus do Pai. Quem vem cá? Que negócio é o diabo? Que negócio é esse? Rapaz, esse Paulo que você está falando, eu conheço. O diabo te conhece, viu? Esse Jesus também eu conheço, não brinco com ele não. Mas você, rapaz, você não conhece, você vem cá. Desceu o porrete nos dois, saiu os dois pelados correndo, viu? Bíblia diz que os dois são pelados, rasgou a roupa dele. É uma vergonha de sair pelado no meio da rua, né? Todo mundo vendo a negociada toda, né? A
Apesar que a safadeza do nosso dia está tão grande que já passou em mulher correndo pelada. Mas mulher pode, né? Só um homem que não pode. Se você vai correr pelado aí, os homens te pegam e te dão um couro, rapaz. Mas mulher não, as mulheres pegam e só tampam, né? Esconde isso aí. Por quê? Porque a falta de temor é grande, mas Deus não te escolheu para isso. Versículo 17 diz assim: olha bem, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não adianta eu saber e não fazer. Não adianta, André, você saber que Jesus é bom, que Ele salva, liberta e cura, e que Ele te escolheu para você ser a filha dele, não? Ele falou assim: André, a partir de hoje, você não vai ser aquela Andréinha, né? Que ninguém ligava, que ninguém dava nada. A partir de hoje você é minha filha. Eu te dou autoridade. Se você ficar ligada em mim, eu vou te dar autoridade. Não me deixa por qualquer coisa não, porque eu vou te dar autoridade. E de repente você percebe que você tem isso. Mas quando você começa a dar ouvido e os seus olhos começam a ver coisas, e aquelas coisas começam a te atingir, então você tirou os seus olhos do mestre, né? E quando a gente tira os olhos do mestre, é aí que vem a queda. Quando Judas tirou os olhos de Jesus e pôs os olhos no dinheiro, veio a queda. Foi quando o diabo entrou, encontrou a porta e entrou em Judas e acabou com ele. E é isso que ele quer fazer comigo e com você, né? Acabar com a gente. E nós não podemos permitir isso de jeito nenhum. Não abandone o Senhor. Se alie mais a Ele a partir de hoje. Porque os tempos estão vindo aí e o caminho vai ficar mais estreito ainda. Tá bom? Então vamos se pôr de pé. Os irmãos obreiros, por favor, desce aí para a gente